Olá, gente fina, elegante, sincera, tudo bem? Estamos de volta aqui para dar continuidade na nossa aula, na nossa semana agora de 24 e 25 de agosto de 2020. Concluímos no último vídeo a análise do tema alteração do contrato de trabalho e, consequentemente, a aula 1 deste semestre. Estamos iniciando agora a nossa aula 2, que já teve material de apoio compartilhado com vocês, e vamos fazer aqui, então, a nossa análise do tema, juntamente com vocês, projetando aqui o nosso material, aumentando o tamanho do professor para ficar mais claro aqui. Tema da nossa aula de hoje: interrupção e suspensão do contrato de trabalho. São institutos que têm uma situação em comum, porém, de uma mesma situação comum, resultam em consequências e efeitos diferentes. O que há de comum na interrupção e na suspensão do contrato? O que há de comum é o fato de que, pendente uma causa interruptiva ou uma causa suspensiva do contrato, a principal obrigação do empregado, que é trabalhar, fica pausada, fica suspensa, fica interrompida. Ou seja, são momentos da vigência do contrato de trabalho em que o empregado não está trabalhando, mas que ainda assim, mesmo não trabalhando, por esses institutos que caracterizam a interrupção ou a suspensão, busca-se a manutenção de um contrato de trabalho que está com a sua execução temporariamente suspensa. É por isso que se diz que, vejam aqui a primeira observação, é um tema relacionado ao princípio da continuidade da relação de emprego, ou seja, mesmo não havendo trabalho, eu ainda tenho uma esperança de que esse contrato é viável, de que eu devo mantê-lo. Há interesse nas partes, né, das partes em relação à continuidade da relação de emprego. E, portanto, são criadas situações que permitem que o contrato continue existindo, mesmo que o empregado, temporariamente, deixe de cumprir com as suas obrigações, com a sua principal obrigação, né? Uma relação de trabalho, de emprego sem trabalho. Então, é porque, de fato, algo muito especial está acontecendo para que o empregado não trabalhe e, ainda assim, o seu contrato seja mantido. E mais, hein? Dependendo da situação, ele não trabalha e o contrato é mantido, inclusive com manutenção de pagamentos, de salário e contagem do tempo de serviço, que é o que diferencia a interrupção da suspensão, já fazendo a distinção entre elas. Um contrato interrompido, num contrato interrompido, o empregado não trabalha, mas recebe salário e conta o tempo de serviço. Muito interessante, hein? Não trabalhar e receber. Vamos ver logo quais são essas hipóteses. A suspensão já é uma situação que parece mais óbvia, né? Ou até presumível, de que não trabalha e não recebe. Não trabalha e não tem salário e, consequentemente, não tem a contagem do tempo de serviço. Então, o que há em comum? O empregado não está trabalhando. O que diferencia? O fato dele receber salário e contar o tempo de serviço ou não receber salário e não contar o tempo de serviço. De todo modo, é tema relacionado ao princípio da continuidade da relação de emprego. Busca a manutenção das relações jurídicos laborais, mesmo que, em virtude de certos acontecimentos, ocorra a inexecução provisória da prestação de serviço. E aí eu venho aqui para fazer a distinção que já expliquei para vocês entre interrupção e suspensão. Interrupção, também referida na doutrina como suspensão parcial. Não gosto, porque aí confunde suspensão, suspensão total, suspensão parcial. Prefiro já distinguir suspensão para um lado e interrupção para o outro, mas cuidado, né? Você pode estar consultando um autor aí que adote esta terminologia. Interrupção, ou também chamada suspensão parcial, é a paralisação temporária do trabalho pelo empregado
em que a sua ausência não afeta o tempo de serviço, que é computado, né, para todos os efeitos legais. O período de afastamento é computado no tempo de serviço para todos os efeitos legais. Consequentemente, permanece a obrigação de pagar salário e outras vantagens que decorrem do pacto laboral. Não trabalha e recebe como se trabalhando estivesse. Já a suspensão, ou para quem adota a terminologia de suspensão parcial, aqui seria uma suspensão total, é a cessação temporária da prestação de serviço, porém, sem pagamento de salário e sem contagem do tempo de serviço, o que parece, né, mais razoável. Fosse aula de cursinho, a gente traria aqui, eu mantenho até para você, às vezes pode se confundir, né? Lá na prova da OAB daqui um ano ou um ano e meio, não sei, um ano, né? Você vai fazer o quinto ano, né? Deve fazer, inclusive. E qual que é o que conta, o que não conta? Aí vem o processo mnemônico, né? Suspensão é com S, então é sem salário e sem tempo de serviço. Interrupção é com I, inclui o salário, inclui o tempo de serviço. Eu, na verdade, fazia até outro processo mnemônico aqui. Eu pensava assim, bom, suspensão e interrupção. Uma é melhor que a outra, né? A interrupção é melhor que a suspensão, porque na interrupção eu não trabalho e ganho. Na suspensão eu não trabalho, mas também não ganho. Aí eu penso no que havia de pior na minha época de escola, né? O que poderia ser pior? A pior sanção na época da escola era a suspensão, né? Aí ia para a diretoria e tudo mais, aí, putz, mas se levasse uma suspensão, aí o negócio era feio, né? Então, o que havia de pior é a suspensão. Então, o que há de pior é a suspensão, porque ela não conta o tempo de serviço e não garante pagamento de salário. Bom, sei o que é interrupção, sei o que é suspensão, identifico a relação desses institutos com o princípio da continuidade da relação de emprego. O que nós vamos fazer agora? Uma vez, né, por todas, analisar quais são as hipóteses legais, as hipóteses existentes de suspensão e quais são as hipóteses de interrupção, ou seja, que situações permitem que o empregado não trabalhe, mas que o contrato ainda continue existindo, com ou sem pagamento de salário. Eu vou começar com o pior, com a suspensão, porque aí você fica curioso para assistir a outra parte da aula em que nós vamos tratar da interrupção, para ver como é que você faz para não trabalhar e receber, né? Então, a gente começa com as hipóteses de suspensão. Aí, depois, nós vamos ver, inclusive, umas hipóteses de suspensão especiais, porque, embora reconhecidas como suspensão, ainda mantém algum efeito do contrato de trabalho, para depois finalizar com a análise das hipóteses de interrupção. Hipóteses de suspensão, portanto, ou seja, não trabalho, não recebo. Não trabalho, não conto o tempo de serviço. Primeiro, a linha A, faltas injustificadas. Faltei e não aleguei qualquer motivo para justificar essa falta. Não trouxe um atestado médico, não provei que casei, não provei que estava doando sangue, ou qualquer das hipóteses legais que justificam uma ausência ao trabalho. Faltei porque quis faltar, porque acordei virado para a lua, porque o timão perdeu e eu fiquei nervoso, porque estava bravo com o meu time e não quis ir trabalhar. Pode descontar aí que não tem justificativa para minha falta. Faltas injustificadas, eu não trabalhei porque faltei e não vou receber por aquele dia. Inclusive, não, nem por aquele dia e nem o DSR daquela semana, porque o DSR pressupõe frequência integral durante a semana. Então, eu perco o dia e mais o DSR. É um prejuizinho, né? Porque faltei injustificadamente. Se não tem justificativa, não podia ter faltado. Agora, falta injustificada é fácil de ver, né? Não veio trabalhar, não recebe. Só faltava essa, né? Se eu falto e recebo, ninguém aparece mais para trabalhar, né? Muito bem. Agora, eu vou analisar com vocês nas alíneas B, C e D
salvo engano. Ué, tá tudo com uma cor esquisita aqui, mas vamos que vamos. B, C e D. 3 tipos diferentes de suspensão. Eu estou tratando aqui, né, de hipóteses de suspensão do contrato de trabalho. O contrato de trabalho está suspenso, porque o empregado não está trabalhando. Mas por que ele não está trabalhando? Dentro das hipóteses possíveis de suspensão do contrato, ele pode não estar trabalhando também por conta de uma suspensão. 3 tipos diferentes de suspensão. Então, a gente, quando fala em suspensão, tem que saber, mas do que eu estou falando, né? Por exemplo, eu posso estar falando de uma suspensão disciplinar, parecida com aquela que eu estava lembrando da escola, né? O empregado também, quando o empregador exerce o seu poder disciplinar, poder de direção e o poder disciplinar, o empregador pode aplicar sanções disciplinares ao empregado. Leia-se, né, para ficar claro. Advertência ou suspensão. Advertência verbal, advertência por escrito ou suspensão para faltas mais graves que não são suficientes para caracterizar, por exemplo, uma justa causa, que aí já seria motivo para extinguir o contrato. Foi uma falta muito reprovável, uma simples advertência parece não ser suficiente, ou um empregado que já tem um histórico disciplinar não muito favorável, e aí se faz necessária uma suspensão. Aí eu digo para o empregado, sua falta foi bem grave, né? Não a ponto de caracterizar justa causa, mas você vai ficar suspenso por 3 dias em razão da falta praticada. Um mau comportamento no ambiente de trabalho, uma distração, uma máquina quebrada, seja lá o que for. Pois bem, ele vai ficar em casa 3 dias, não vai trabalhar. Vai receber por esses dias? Ora, se ele vai ficar em casa e vai receber, não é pena, é prêmio, né? É uma benesse. Vai para casa pensar e eu vou pagar para você pensar, pô, ele vai quebrar outra máquina, ele vai continuar se comportando mal, porque parece ser vantajoso para ele, né? Ele tem que ter alguma consequência, algum prejuízo. Ele não vai trabalhar porque está suspenso disciplinarmente e, evidentemente, não vai receber por esses dias. Esses dias serão descontados como falta. Ah, mas foi o patrão que mandou ficar em casa. Mandou porque você está sofrendo uma punição. É uma punição. Então, suspensão disciplinar, não trabalha e não recebe. Se não trabalha e não recebe, isso é uma suspensão do contrato. A suspensão disciplinar é hipótese de suspensão. Porque, né, no direito a gente já viu de tudo, de repente podia não ser, ok? Mas essa suspensão do trabalhador, suspensão do trabalhador disciplinar é hipótese de suspensão do contrato. Note, né, de que suspensão estamos falando. É uma suspensão disciplinar que caracteriza uma suspensão do contrato. Eu referi aqui o artigo 474, que lembra o seguinte: a suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de trabalho. Ou seja, a suspensão não pode ser maior que 30 dias. Porque, poxa, se é mais que 30 dias, então foi muito grave. Então é hipótese para rescindir o contrato mesmo, né? E até porque mais de 30 dias ele ia ficar sem salário. Dos descontos que sofreria, ele não receberia nada. Então o 474 impõe aí esse limite, né? Esse limite de 30 dias, não mais de 30 dias, para uma suspensão disciplinar. Note que diz o seguinte: se eu der uma suspensão de 35 dias, por exemplo, isso importa na rescisão injusta do contrato, ou seja, sem justa causa. Então, aplicar uma suspensão de um prazo tão elevado, sem ter a coragem de assumir logo e mandar embora por justa causa, acaba que eu perco a oportunidade de punir e mandar embora por justa causa, e acabo tendo que pagar a rescisória como se fosse dispensado sem justa causa. Então, muita atenção com isso. Inclusive, eu imagino que seja inspirado nesta norma que se construiu também o entendimento jurisprudencial de que, para caracterizar um abandono de emprego, por exemplo,
a ausência do empregado ao serviço deveria ser superior a 30 dias, quando você não tem nenhuma comunicação, nenhuma notícia, né? Nenhuma evidência de que esse empregado não vai voltar. Ele simplesmente sumiu. Você vai ter que aguardar 30 dias para caracterizar o abandono. Pode ter sido inspirado aqui também nessa norma, né? 30 dias de ausência é fim de contrato. É o que se extrai das duas situações, o elemento comum dessas duas situações, tanto da suspensão como do abandono. Mas aí o abandono é justa causa, né? O abandono caracterizaria justa causa. Muito bem. Uma outra suspensão aqui no item C é a suspensão do empregado estável visando o ajuizamento do inquérito para apuração de falta grave, previsto na CLT, artigos 853 e 494, quando a ação é procedente. Então, eu preciso analisar com bastante cuidado, explicando direitinho para vocês do que se trata aqui, de que trata esta hipótese. Estamos falando de um empregado estável que está suspenso para que seja ajuizado um inquérito para apuração de falta grave. Vou começar explicando o que é o IAFG, o inquérito para apuração de falta grave. Trata-se de uma ação que o empregador, a empresa, move. Portanto, o empregador é que é o autor dessa ação. E ele precisa ajuizar essa ação quando ele pretende dispensar por justa causa um empregado estável, ou seja, um empregado que tem uma estabilidade. Mas qual estabilidade? Qualquer uma? Não. São apenas, nesse momento eu posso referir duas para vocês. Seria o estável decenal, aquele que já não existe mais, aquele que, antes do regime do Fundo de Garantia, completados 10 anos na empresa, ele se tornava estável, e aí só poderia ser mandado embora por justa causa, devidamente apurada no inquérito para apuração de falta grave. Então, se tiver algum estável decenal por aí, essa seria a forma de mandar embora. E este requisito também alcança atualmente os dirigentes sindicais. Diretor sindical, eleito, né? Representante dos trabalhadores eleito para cargo de direção sindical. O dirigente sindical só pode ser mandado embora por justa causa, apurada no inquérito para apuração de falta grave. Só, por enquanto. Basta. Quando a gente estudar a estabilidade, a gente fala de alguma outra, ou melhor, quando estudar inquérito para apuração de falta grave também, né? O que eu quero dizer para vocês, então? Que o empregador de um empregado estável decenal ou dirigente sindical, para mandar embora esse empregado, só poderá fazê-lo por justa causa, e ele vai ter que buscar em juízo a autorização da dispensa. E aí, por meio do inquérito para apuração de falta grave, que tem nome de inquérito, mas é uma ação, já é uma ação judicial, ele vai provar que o empregado, de fato, praticou uma falta grave que justifique a extinção da relação de emprego por justa causa. Então, é um procedimento judicial que, por meio do qual o empregador vai ter que provar a falta praticada pelo empregado estável para poder mandá-lo embora. Eu referi aqui 2 artigos da CLT para falar, então, para responder a este processo, o empregado fica suspenso. Evidente, se a falta foi muito grave, não há condições de mantê-lo no local de trabalho enquanto a ação tramita, né? Senão, não seria tão grave assim, se é possível tolerar 1 ano, 2 anos do trâmite da ação, o empregado trabalhando normalmente, é porque a falta não foi tão grave. Para já ter uma presunção de que realmente a falta é grave, o empregador tem que mostrar que não existe a menor condição da continuidade do trabalho e suspende o empregado, ele fica afastado do serviço enquanto o processo corre, enquanto a ação tramita. 853 da CLT, para a instauração
do inquérito para apuração de falta grave contra um empregado garantido com estabilidade, decenal ou dirigente sindical. Note, para um cipeiro, para uma gestante, um acidentado no serviço que também tem estabilidade, entre aspas, seria mais correto dizer garantia de emprego, garantia provisória de emprego, não há necessidade do inquérito, ok? Só para empregado garantido com estabilidade, decenal ou dirigente sindical. Então, para instaurar o inquérito, o empregador apresentará uma reclamação por escrito à junta ou juízo de direito, relação antiga, né? Seria na vara do trabalho hoje, dentro de 30 dias contados da data da suspensão do empregado. Note, o ajuizamento da ação pressupõe a suspensão. E, inclusive, estamos aqui diante de um prazo decadencial e não prescricional, né? Prazo decadencial de ajuizamento do inquérito. Quanto tempo eu tenho para ajuizar o inquérito? Você tem 30 dias contados da suspensão do empregado. E é evidente que essa suspensão tem que ser imediata ou rápida, desde o momento em que você descobre a prática da falta e a sua autoria, né, que foi realmente aquele empregado estável, porque também se você deixar passar muito tempo, vai caracterizar perdão tácito, né? Então, uma vez identificada a falta, achou que é grave, mas não pode mandar embora porque é estável. Suspensão, você está suspenso por conta da falta praticada e justificará o ajuizamento de um inquérito para apuração de falta grave. E esse inquérito deverá ser ajuizado dentro de 30 dias da suspensão do empregado. Olha só, então, suspensão desse empregado, ou seja, ele não vai trabalhar porque está suspenso para ajuizar um inquérito para apuração de falta grave. Isso suspende também o contrato. A suspensão para inquérito suspende as duas suspensões diferentes aí. Artigo 494. O empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida só se tornará efetiva após o inquérito em que se verifique a procedência da acusação. É claro, ele é suspenso, mas só se define se ele realmente pode ser mandado embora ou se não havia motivos para mandar embora quando o inquérito for julgado. Aí o parágrafo único vai dizer: a suspensão, no caso desse artigo, perdurará até a decisão final do processo. É isso mesmo. Então, eu estou esperando o resultado do inquérito. São duas possibilidades. O inquérito ser julgado procedente, eu consegui provar a justa causa do empregado e ele vai poder ser mandado embora. Ou o inquérito ser julgado improcedente. Não houve falta, a falta não foi tão grave, não está autorizada a dispensa do empregado, ele deverá, portanto, voltar às suas atividades porque ele é detentor de estabilidade. Na primeira situação, eu provei a justa causa. Ele ficou suspenso e ficou suspenso porque merecia, e agora eu posso considerar extinto o contrato por justa causa, porque eu provei a justa causa. O que acontece com o período que ele ficou esperando o trâmite do processo? Todo o período em que ele ficou suspenso. Ele não vai receber por isso. Ele já tinha praticado a falta, estava suspenso e a suspensão foi correta. Ele realmente praticou uma falta grave, tanto é que agora o seu contrato vai ser extinto. Ele não vai receber nada por aquele período. Portanto, na hipótese do meu inquérito ser procedente, a suspensão do empregado para responder ao inquérito caracterizou suspensão do contrato, porque ele não trabalhou no período e não vai receber nada por aquele período, porque realmente estava bem suspenso, né? Deu motivo para a suspensão. Agora, e o contrário? Se o meu inquérito for improcedente, puxa, ele não praticou falta nenhuma. Ele não deveria estar suspenso, ele deveria estar trabalhando. Ele não teve culpa de nada. Eu vou ter que reintegrar esse trabalhador. E o que acontece com o período de trâmite do processo em que ele ficou suspenso? A empresa terá que pagar os dias da suspensão como se ele trabalhado tivesse.
Então, ele não trabalhou e vai receber. Isso é suspensão? Não. Suspensão é não trabalhar e não receber. Quando não trabalha e recebe, isso é interrupção. Nós já vimos. Então, vejam que eu coloquei aqui como hipótese, uma das hipóteses de suspensão, a suspensão do empregado estável visando ajuizamento do inquérito, quando a ação é julgada procedente. Porque, sendo procedente a ação, ele realmente praticou a falta, ele não trabalhou e não vai receber. Agora, lá nas hipóteses de interrupção, que nós vamos estudar até numa outra aula, deve aparecer como hipótese de suspensão. Aliás, como hipótese de interrupção, a suspensão do empregado estável visando ajuizamento do inquérito quando a ação é improcedente, porque aí ele não trabalhou e eu vou ter que pagar. Aí vai ser uma interrupção que tem nome de suspensão. Olha a confusão da coisa, né? Então, nós temos que estar bem alinhados para entender do que estamos falando. Se é a suspensão do empregado, se é a suspensão do contrato, e se foi mesmo suspensão, não trabalhou e não recebeu, ou se a hipótese se transformou numa hipótese de interrupção, porque não trabalhou e recebeu. Vamos abrir a porta do cachorrinho? Olha o cachorrinho. E eu volto aqui para continuar falando com vocês. Então, a suspensão do empregado para responder ao inquérito será a hipótese de suspensão do contrato, que é a hipótese em que ele não trabalha e não recebe, se o inquérito ao qual ele respondeu for julgado procedente, porque ele não trabalhou e não receberá por aqueles dias. Aí eu estou aqui na minha hipótese de suspensão. Diversa será a consequência se a ação for julgada improcedente, não houve falta grave, não há motivo para mandar embora, ele vai voltar a trabalhar e aqueles dias que ele não trabalhou porque estava suspenso, ele vai receber. Logo, não trabalhou e recebeu, eu não posso considerar hipótese de suspensão, passa a ser hipótese de interrupção. Então, cuidado, pode surgir numa prova, em algum lugar, um questionamento assim. A suspensão do empregado estável para responder a inquérito para apuração de falta grave é hipótese de suspensão do contrato de trabalho ou de interrupção? Mas, que coisa absurda, você está falando que é a suspensão, então é suspensão? Não. Resposta para essa pergunta, suspensão de empregado estável visando ajuizamento de inquérito, é hipótese de suspensão ou interrupção do contrato? A resposta é aquela que vocês adoram dar. Depende. A resposta é depende. Depende do quê? Do resultado dessa ação, do resultado do inquérito. Se procedente o inquérito, é hipótese de suspensão, porque ele não vai receber pelos dias que não trabalhou. Se improcedente o inquérito, é hipótese de interrupção, porque ele receberá pelos dias trabalhados. Vocês viram que eu fui, voltei, falei de novo, repeti, falei de um jeito, falei por outro, para que fique bem clara esta hipótese, né? Quando que ela será de suspensão, quando que ela será de interrupção. Muito bem. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Exibir... Não, não vou conseguir. Então, umas cores diferentes aqui, mas tudo bem. Então, suspensão do empregado estável visando ajuizamento de inquérito, vimos. D, uma outra hipótese de suspensão aqui no rol das nossas suspensões do contrato, que é uma conhecida de vocês, conhecida do vídeo anterior, a suspensão da Lei 14.020 de 2020, a suspensão do contrato por conta da pandemia, né? Quando, diante de duas hipóteses lá do plano emergencial de manutenção de emprego e renda, de reduzir jornada e salário ou suspender o contrato, se eu opto pela suspensão do contrato, essa suspensão da Lei 14.020 é suspensão aqui dentro da distinção entre suspensão e interrupção. Ou seja, eu não vou trabalhar e não vou receber salário. O que eu vou receber nesse período? Eu vou receber o benefício emergencial, que é, em outras palavras, a antecipação
do seguro-desemprego para o período ainda de vigência da relação de emprego. Então, eu vou receber seguro-desemprego e não salário, portanto, a hipótese é mesmo de suspensão. No máximo, posso receber lá uma ajuda compensatória, que também não é salário, tem natureza indenizatória. Então, a hipótese realmente caracteriza suspensão. Não tem salário e não conta o tempo de serviço. Eu trouxe aqui o artigo 8º da Lei de 4.020, que diz que durante o período de suspensão temporária, em que pese o empregado faça jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos empregados, o que nós vamos ver que é algo comum, tanto a suspensão quanto a interrupção. Se no meio do período que eu estou afastado, o empregador institui lá uma cesta básica para a turma, ou a possibilidade de um plano de saúde, isso vai me beneficiar. Eu não vou ficar de fora só porque meu contrato está suspenso. Mas olha o que justifica aqui o nosso entendimento de que a suspensão da Lei 14.020 é suspensão mesmo e não interrupção. E para efeitos previdenciários, ele diz que durante a suspensão, deixa eu voltar aqui. Durante a suspensão, fica o empregado autorizado a contribuir para a Previdência na qualidade de segurado facultativo. Para ele não perder o tempo de serviço, não ter ali um lapso, um período sem contribuição, não é o empregador que vai recolher previdência, porque o empregador não está pagando nada para ele, não tem nada para incidir previdência, para fazer o recolhimento previdenciário. Então, se o empregado quiser se manter, manter os recolhimentos, ele vai contribuir como facultativo, como se ele fosse um autônomo, por conta dele, empregado. Então, realmente, isso está justificando que o contrato está muito suspenso, Tanto suspenso que, para ter algum recolhimento previdenciário, o empregado terá que se mover sozinho e contribuir como segurado facultativo. Eu coloquei até aqui a questão da ajuda compensatória, só para referir que nem isso serviria para descaracterizar a suspensão, que ela não é obrigatória para todos. Aqui, no caso, a empresa que tiver oferido no ano calendário receita bruta superior a 4.800.000, não é a realidade da maioria dos empregadores, geralmente são microempresários, essas empresas ficariam obrigadas, na hipótese de suspensão, a pagar uma ajuda compensatória de 30% do valor do empregado enquanto o contrato está suspenso. Mas mesmo essa ajuda compensatória não é salário, ela tem natureza indenizatória, não vai gerar recolhimento previdenciário, nada. Então, nem isso serviria para defender que ele não trabalhou e recebeu alguma coisa e que não seria suspensão. Não. Fechamos, então, que a suspensão da Lei 14.020 de 2020 é, de fato, suspensão do contrato, porque não há salário, não há contagem de tempo de serviço, a não ser que o empregado contribua como segurado facultativo, e aí será uma outra condição. Afastamento para exercício de cargo de dirigente sindical. Sabe aquele dirigente sindical que foi eleito e que, para ser mandado embora, precisa do inquérito? Legal. Ele está empregado, ninguém mandou ele embora, ninguém achou que ele cometeu falta grave, mas ele vai participar de uma assembleia, ele vai participar de um congresso da central sindical a que ele faz parte, ou seja, ele está praticando atos no exercício do seu mandato. E para ele participar disso, ele não pode ficar aqui na empresa, ele é seu empregado, mas ele não vai poder operar a máquina naquele momento ou cumprir com as tarefas dele, porque ele está atuando em nome do sindicato. Esse período que ele vai lá trabalhar como dirigente sindical, exercer o mandato, a empresa, o empregador tem que pagar o salário, não poderá descontar. Olha só o que diz o 543 da CLT, parágrafo 2º, Aqui eu trouxe o caput, olha lá. Empregado eleito para cargo de administração sindical não pode ser impedido das suas funções, nem transferido. Lembra que nós vimos o 543? Até deixei aqui para você lembrar. O parágrafo 1º falando de que não pode ser transferido, quando a gente estudou transferência. Ele perde o mandato se ele solicitar ou aceitar voluntariamente uma transferência. Mas não é a transferência que nós estamos estudando agora. Nós estamos estudando para saber
se, enquanto ele exerce o mandato, se isso é interrupção ou suspensão, porque ele não está trabalhando. E saber se é suspensão ou interrupção é o que vai responder, de repente, para o meu cliente que pergunta, mas eu tenho que pagar o salário dele cheio ou eu posso descontar as horas que ele fica fora da empresa para exercer o mandato? Resposta está no parágrafo 2º do 543. Considera-se de licença não remunerada, essa é a presunção, salvo assentimento da empresa ou cláusula contratual, aí seria algo negociado excepcional e expressamente. Mas, em regra, considera-se de licença não remunerada o tempo em que o empregado se ausentar do trabalho no desempenho das funções a que se refere esse artigo. Então, o tempo que o empregado está fora do trabalho, exercendo o mandato de dirigente sindical, é considerado como licença não remunerada. Agora, responde comigo. Se estivéssemos lá na sala de aula, eu ia falar. A hipótese é de suspensão ou interrupção? O momento em que o empregado não trabalha porque está exercendo mandato sindical, mandato de dirigente sindical. É hipótese de suspensão ou de interrupção? E a gente vai perder a chance de ouvir a classe em coro respondendo. É zizezubizão. Mistura tudo. Um falava que é suspensão, interrupção, e aí vira zizezubizão, né? Mas a gente tem que definir, porque definir se é um ou outro vai definir se eu tenho que pagar ou não. Ora, licença não remunerada. Não remunerada. Ele não está trabalhando e não vai receber. Isso é suspensão ou interrupção? Suspensão. Quem falou suspensão acertou. Quem falou interrupção, pensa de novo. Não, interrupção eu não trabalho e recebo. Não, aqui é licença não remunerada. Ele não vai trabalhar e não vai receber. Então, é suspensão. Em regra, que está dizendo, ó, salvo um assentimento da empresa ou cláusula contratual. Uai, se as partes combinaram que o tempo que ele ficar fora para exercer o mandato será remunerado, deixou de ser suspensão, passará a ser interrupção, porque ele não trabalhou e vai receber. Posso tomar uma aguinha? Com licença, hein? Ai, que delícia. Está meio frio aqui, a garganta vai secando. Entendida, então, a hipótese do dirigente sindical, pessoal? Muito bem, vamos para a próxima. Afastamento de empregado eleito diretor de sociedade anônima. E aí eu alio a súmula 269 do TST para dizer, desde que não permaneça a subordinação jurídica. É uma situação muito rara de se ver na prática, mas que aparece bastante em concurso, prova-teste, OAB da vida, né? Que é nosso objetivo mais imediato aí, em termos de avaliações externas. Um empregado que é eleito diretor de uma SA, se entende que, como ele está muito poderoso, ele agora é o gestor de uma sociedade anônima, um diretor de uma sociedade anônima. Ele normalmente deixa de receber salário, ele começa a receber lá dividendos, prolabores, enfim, a remuneração dele se dá de outra forma. E a figura dele praticamente se confunde com a da própria empresa. Ele vira como se fosse dono da empresa, porque, como é uma SA, que não tem sócios, né? Ele é um mandatário ali, uma das maiores autoridades, define os rumos dessa sociedade anônima. Então, a presunção é que ele está tão poderoso, ele tem tanta autonomia, que não dá para considerá-lo empregado nesse período. Então, se diz que, nesse período do mandato, o contrato dele de emprego, se ele era um empregado, né, está suspenso, fica suspenso. Ou seja, o que ele recebe não é mais salário, ele está trabalhando, mas numa outra função, né? E ele não recebe salário. Então, durante o período em que ele exerce o mandato de diretor, o contrato dele ficaria suspenso. Mas a súmula 269 concebe a possibilidade desse diretor não ser tão poderoso assim. E ele estar exercendo o mandato dele, porém, com muita subordinação ainda, né? O que
faria com que se reconhecesse a manutenção da relação de emprego no período e, portanto, que o contrato não estaria suspenso. Olha o teor, a redação da súmula 269. Diretor eleito, cômputo do período como tempo de serviço. Suspensão não tem salário e não tem tempo de serviço, né? E aqui a gente está cogitando de contar o tempo de serviço do diretor. O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período. Não conta, porque é suspensão mesmo. Salvo, e aí vem a exceção, se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego. Então, se eu estou diante de uma situação que envolve um empregado que foi eleito diretor de uma SA, eu vou ter que investigar a manutenção ou não da subordinação jurídica. Se ele ficou poderosão, todo poderoso na empresa, o contrato dele está suspenso e o tempo de serviço não conta. Se ele é um reles, cumpridor de ordem, está lá, mas tem um monte de gente que manda nele, mantida a subordinação jurídica, o contrato dele continua, não é suspenso, continua em vigor e, portanto, o tempo de serviço também será contado. Ficou claro isso? É só saber, então, qual é a regra e qual é a exceção. Regra, eleito diretor de sociedade, eu presumo que o contrato está suspenso e, portanto, não tem contagem do tempo de serviço, salvo se permanecer a subordinação jurídica. Essa é a informação que vocês têm que guardar. Outra hipótese de suspensão. O afastamento por doença a partir do 16º dia. Por que afastamento por doença a partir do 16º dia? O que acontece quando um empregado fica doente e se afasta do trabalho porque está doente, mas esse afastamento é menor de 15 dias? Quem vai pagar? Quem vai pagar é a empresa. Os 15 primeiros dias de afastamento, você sabe que a empresa paga. Logo, o empregado não trabalha, mas a empresa paga os 15 primeiros dias. Isso é suspensão ou é interrupção? Não trabalha e recebe? Não trabalha e a empresa paga? Isso é interrupção, porque suspensão não trabalha e não recebe. Então, até o 15º dia de afastamento, a hipótese é de interrupção e vai ter que aparecer lá embaixo nas nossas hipóteses de interrupção, que os 15 primeiros dias de afastamento por doença, mesmo doença comum, né? Não precisa ser doença ocupacional, profissional, ou que guarde nexo com o trabalho. Estamos falando de qualquer doença, uma gripe, Covid, né? Até os 15 primeiros dias, quem paga é a empresa, ele não trabalha e recebe, a hipótese é de interrupção. Portanto, não poderia estar aqui porque nós estamos estudando hipóteses de suspensão. Agora, o que acontece a partir do 16º dia? Se o afastamento é superior a 15 dias, aí esse empregado será encaminhado ao INSS para receber auxílio-doença. Auxílio-doença previdenciário ou auxílio-doença acidentário, se tem nexo, aliás, se tem nexo ou se não tem nexo com o trabalho, um ou outro. Mas fato é que a partir do 16º dia já não é mais a empresa quem paga salário, mas o INSS que vai pagar um benefício previdenciário. É verdade que o empregado não está de todo desassistido, mas agora não há pagamento de salário. Portanto, se considera o contrato suspenso a partir do 16º dia. É o que diz aqui o 476. Em caso de seguro doença ou auxílio enfermidade, que é o nosso auxílio doença previdenciário ou acidentário, o empregado é considerado em licença não remunerada durante o prazo desse benefício, né? Licença não remunerada, não é a empresa que paga para ele, portanto, não é salário que ele está recebendo, ele está recebendo um benefício previdenciário. Logo, não está trabalhando, não está recebendo salário, a hipótese é, portanto, de suspensão mesmo. Ok? Muito bem. Greve. Olha só, o que é a greve? Você sabe, todo mundo sabe, não precisa ser estudante de direito, não precisa ser juslaboralista,
para saber o que é uma greve. Uma greve é o chamado também de movimento paredista, paralisação das atividades por parte dos trabalhadores para fazer reivindicações, para pressionar o empregador numa negociação, qualquer coisa parecida. Uma greve, os empregados param de trabalhar, por deliberação deles, né? Existe uma lei que regulamenta a greve, essa lei que está aí, a 7783, de 89, e estabelece requisitos para o exercício não abusivo do direito de greve. Você não faz greve de um dia para o outro, você tem que notificar o empregador com um prazo mínimo. Esse prazo é maior quando a atividade é essencial, é considerada atividade essencial, porque demanda uma melhor preparação do empregador, da própria sociedade, para lidar com a falta, às vezes, de um serviço, de limpeza, de coleta de lixo. Agora, recentemente, tivemos greve nos Correios, né? Não sei nem se ainda estão, mas estavam negociando, nesses dias agora, dessa semana, né? Enfim, o pessoal não vai trabalhar. Quando acaba a greve e tudo volta à normalidade, o que acontece com os chamados dias parados, né? Você já deve ter ouvido essa expressão, os dias parados. Normalmente é a última coisa que se negocia no fim de uma greve, porque, bom, primeiro precisamos saber que a greve acabou. Acabou a greve, ei, que beleza, tal, atendeu as reivindicações ou parte delas, enfim, chegamos num acordo. Aí, sentados ainda à mesa, né, de negociação, uma parte vai perguntar, e os dias parados? O que nós vamos fazer com eles? Normalmente se tenta negociar para que os empregados não sofram prejuízo e não sofram descontos pelos dias parados. Então, aí se negocia, por exemplo, não vai descontar. Faz parte da negociação. O sindicato abre mão de alguma coisa que ele estava exigindo, fala, tudo bem, eu aceito ficar sem esse benefício que eu estou pedindo, mas você não vai descontar os dias parados de quem fez greve. Tá bom, pronto, né? Essa pode ser uma hipótese. Ou se combina que haverá uma compensação. No período de 1 mês, 2 meses, os trabalhadores vão trabalhar 1 hora a mais por dia e não vão receber como essa, porque vai estar compensando as horas que não trabalharam durante a greve. Legal, você pode combinar. Você pode combinar o que você quiser. O problema e se não constar nada do acordo que pôs fim à greve, da convenção coletiva que pôs fim à greve, ou ainda da decisão do tribunal, porque essa greve pode ter sido uma guerra, ninguém chegou a acordo nenhum, e aí teve que ajuizar um dissídio de greve, que é uma ação de competência originária do Tribunal Regional do Trabalho, e o tribunal julgou o dissídio coletivo de greve. Mas ninguém falou nada sobre os dias parados. O empregador liga lá no RH e fala, e aí, vai descontar? Desconto ou não desconto? O RH liga para você lá no seu escritório, você que é um consultor jurídico, e você vai ter que responder se no silêncio os dias parados serão descontados ou não. Aí você vai na lei de greve e vê o que diz o artigo 7º. Observadas as condições previstas nesta lei, a participação em greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais durante o período ser regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho. Olha que engraçado. O artigo 7º transferiu para o que as partes acertaram, para o que a Justiça do Trabalho decidiu, para ver se vai pagar ou não o salário. Mas eu estou perguntando o que acontece no silêncio. Olha, no silêncio, eu tenho aqui o artigo 7º dizendo que a participação em greve suspende o contrato. Se suspende, e essa suspensão é uma suspensão verdadeira, suspensão mesmo, você conclui que os dias têm que ser pagos ou não têm que ser pagos. Suspensão, não trabalha e não recebe. Logo, você vai orientar, olha, no silêncio, não pague. Já vi decisões que tentam dar uma interpretação mais favorável, ampliativa, de maiores garantias para os trabalhadores, dizendo que o suspende aí não é suspende, é interrompe. Acho um pouco forçado, né? Tenho que ser honesto para dizer para vocês que não é um entendimento unânime, porém, estou, né, expondo aqui para vocês aquilo que eu entendo que é a melhor interpretação aqui deste artigo da lei de greve.
Ao dizer que suspende, no silêncio, o ideal é que o acordo, a convenção, o laudo arbitral ou a sentença, né, do tribunal, a sentença que julga o dissídio de greve, definam a situação. Paga ou não paga, ou compensa, né, os dias parados. No silêncio, meu entendimento é que esses dias não são devidos. Em regra, portanto, os dias de greve não serão pagos e, portanto, por isso está aqui no meu rol de hipóteses de suspensão e não lá no de interrupção. Item I, licenças não remuneradas em geral. Ou seja, aqui nós temos uma hipótese genérica, né? Qualquer situação em que o empregado não trabalha, mas também não recebe, é suspensão. Disso nós já estamos até ficando cansados de saber. O que se incluiria aqui? Qualquer situação em que o empregador permitiu que o empregado não trabalhe, pode não trabalhar. Eu não vou considerar isso justa causa, eu não vou falar que você abandonou o emprego, mas também não vou te pagar. O que poderia entrar aqui? Por exemplo, o empregado chega e fala assim, patrão, eu ganhei um curso na Inglaterra de inglês, dura 3 meses. Dura 3 meses o curso. Queria tanto, isso vai ser tão importante para o meu crescimento, no meu currículo. Olha, vou tentar ajudar aqui nos contatos com os clientes de fora. O empregador fala, olha, tudo bem, pode ir, mas esses 3 meses eu não vou pagar seu salário, você não vai trabalhar. Não, tudo bem, eu estou com umas reservas aqui, eu consigo me manter. E você autoriza que o empregado fique 3 meses fora, mas não vai pagar nada por ele, para ele, né? Não trabalha e não recebe, a hipótese é de suspensão. Lá na interrupção, quando eu voltar lá, vai ter lá licenças remuneradas. Qualquer autorização que o empregado dê para o empregado fazer um curso e tudo mais, e ainda assim fala, não, esse curso vai ser bom aqui para a gente, você vai pegar um know-how legal aí, umas informações que são úteis para a nossa empresa, então até para te estimular eu vou manter a sua remuneração. Aí ele não está trabalhando, está recebendo, já virou interrupção. Então, lá na interrupção eu vou lembrar do curso de inglês, mas aí mudando a figura. Se o empregador pagar o salário do período, já não é mais suspensão, vira interrupção, você já entendeu por quê, né? Não trabalhou, não recebeu, suspensão. Não trabalhou, recebeu, a hipótese vai ser de interrupção. Uma hipótese interessante aqui é a da aposentadoria por invalidez. Aposentadoria por invalidez. Porque essa aposentadoria, ela é uma aposentadoria que pode ser revertida, né? A gente pode achar que o empregado não recupera mais a sua capacidade de trabalho, mas a medicina avança, um novo tratamento surge, ou um milagre acontece, ou somos surpreendidos, o diagnóstico não era exatamente aquele, né, do momento em que se definiu que ele não tinha mais condições de trabalhar. Então, de fato, uma aposentadoria por invalidez pode ser revertida. E por que pode ser revertida? É que eu não dou certeza que o contrato dele acabou por conta da aposentadoria por invalidez. Pode ser que ele recupere a condição de trabalho e aí ele vai voltar a trabalhar. Portanto, o contrato dele não foi extinto, o contrato fica suspenso. É bem verdade que enquanto ele está aposentado, ele não está trabalhando, não está recebendo, por isso que é suspensão. Mas vamos dar uma olhadinha nos dispositivos aí que eu trouxe, né? Um artigo e 2 súmulas que tratam da aposentadoria por invalidez. Primeiro, o artigo 475, aqui da CLT, que diz: o empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso o seu contrato durante o prazo fixado pelas leis de previdência social para a efetivação do benefício. 2 informações que se extraem aqui do artigo 475 da CLT. Primeiro, que a aposentadoria por invalidez é suspensão. Tá claro ali, ó, terá suspenso o seu contrato. Ótimo. Então, o que é suspensão, está aprovado pelo 475. Agora, o interessante é ele dizer assim, durante o prazo fixado pelas leis de previdência para a efetivação do benefício. O que acontece? Até algum tempo atrás, eu acho que não é o que vocês estudaram de previdenciário, mas não sei se até o professor Carlos fez essa referência com vocês, de que
a aposentadoria por invalidez, ela tinha um prazo de 5 anos para se tornar efetiva. Então, aquele que ficava aposentado por invalidez por 5 anos, passados 5 anos, ele era aposentado definitivamente. E a CLT previa que a aposentadoria definitiva era uma hipótese de extinção do contrato de trabalho. Não é o quadro que temos hoje. Hoje, a lei não fala mais nesses 5 anos. Então, eu posso recuperar minha condição de trabalho depois de 10, depois de 15 anos. Ainda assim, meu contrato será restabelecido porque ele ficou suspenso. Ele não tem aquele movimento de conversão da aposentadoria por invalidez em aposentadoria definitiva, a não ser que algum elemento realmente objetivo mostre, não, esse não tem mais chance de se recuperar, né? Então, entendido aí? Não temos mais essa limitação temporal. Então, essa parte final aí está um pouco desatualizada, digamos assim, do 475. Vamos para as súmulas. 160, súmula 160, aposentadoria por invalidez. Olha só, aquilo que eu falei que pode acontecer. Cancelada a aposentadoria, mesmo após 5 anos, olha bem o contexto que eu coloquei para vocês, o trabalhador terá direito de retornar ao emprego, facultado, porém, ao empregador indenizá-lo na forma da lei. Tudo bem, tem de voltar, mas eu vou dispensar, então eu vou pagar as indenizações devidas. Mas o trabalhador tem direito a retornar. Portanto, mesmo depois de 5 anos, cancelada a aposentadoria, ele pode voltar. Logo, a aposentadoria por invalidez é realmente uma hipótese de suspensão e não de extinção do contrato. Mas também não é de interrupção, porque enquanto ele estava aposentado, ele recebeu aposentadoria e não salário, né? O empregador não precisa pagar nada. Súmula 440. Auxílio doença acidentário, aposentadoria por invalidez, suspensão do contrato, reconhecimento do direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica. O que diz essa súmula? Mais do que trabalhar a questão de interrupção e suspensão, eu gosto de trazer ao conhecimento de vocês esse tema. Que se assegura, ou assegura-se, o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude de auxílio doença acidentário ou mesmo aposentadoria por invalidez. Note, se o empregado está afastado, ainda no gozo de um auxílio doença, ou ele já foi inclusive aposentado por invalidez, mas o que o invalida, o que o adoece, é algo que tem relação com o trabalho, né? Porque aqui fala em auxílio doença acidentário, ou seja, doença relacionada ao trabalho, seja profissional ou ocupacional, não é uma doença comum. Ora, o empregador tem uma parcela de culpa, né, nessa doença, porque ela tem nexo com o trabalho. Então, ele se obriga a garantir ao empregado, ainda que o contrato esteja suspenso pelo gozo do benefício previdenciário ou pela própria aposentadoria por invalidez, o empregador continua obrigado a fornecer aquilo que para esse empregado é o que há de mais importante, porque ele está doente. O que alguém doente precisa? De um plano de saúde, de uma assistência médica. Então, se a empresa fornece plano de saúde e assistência médica, na hipótese de auxílio doença acidentária, ou seja, um afastamento por doença que tem anexo com o trabalho, ou da aposentadoria por invalidez, ainda que seja suspensão, permanece uma obrigaçãozinha. Não é nem pagar salário, mas é manter o plano de saúde, manter a assistência médica, ok? Isso não descaracteriza a aposentadoria por invalidez como hipótese de suspensão. O contrato continua suspenso. Porém, a súmula 440 traz aqui uma obrigação que remanesce ou que permanece para o empregador, ainda que o contrato esteja suspenso. Mesmo com o contrato suspenso, o empregador continua com essa obrigação, que assume até um caráter humanitário, social, se você quiser dizer assim, né, para alguém que está doente, e doente em razão do trabalho que desenvolveu em favor desse empregador. Então, uma situação bem justa e importante até que tenhamos conhecimento para, se eventualmente, né,
algum cliente aí que esteja nessa situação, você possa pedir todos os benefícios, todos os direitos que ele tem. Ok. Vimos a aposentadoria por invalidez. Agora, prisão provisória do empregado. O empregado está preso e não está indo trabalhar. Ah, mas não é culpa dele. Por ele estava solto, né? E iria trabalhar. Então, não pode descontar, mas também não é culpa do empregador. Não se sabe lá na frente se esse empregado vai ser condenado ou não. Mas o fato é que ele não está indo trabalhar. E se não está indo trabalhar, o empregador não é obrigado a pagar salário para ele. Então, o período de prisão provisória, não trabalha, não recebe, logo é suspensão, certo? Muito bem, não trabalha, não recebe, é suspensão. Mas, professor, o crime não é hipótese de justa causa? Se o empregado pratica um crime, ele não poderia ser mandado embora por justa causa ao invés do contrato ficar suspenso? Sim, o crime mas ele não basta o crime. É o crime com decisão transitada em julgado e cuja pena seja restritiva de liberdade a ponto do empregado não conseguir trabalhar. Porque se é uma pena pequena que se inicia, cuja execução se inicia em regime semiaberto, para que serve o semiaberto? Trabalhar de dia e voltar para a cadeia de noite. Então, mesmo com a decisão transitada em julgado de um crime, se a forma de execução da pena permitir o trabalho, não é justa causa. Né? A não ser que o crime tenha sido cometido contra o próprio empregador, mas aí seria uma outra modalidade de justa causa. Por exemplo, ele foi condenado porque furtou o caixa da empresa. Aí foi um ato de improbidade, ele já pode ser mandado embora, não precisa nem esperar a condenação criminal. Não ficaria suspenso aqui, esperando o julgamento se ele está preso provisoriamente, por exemplo. Ou a condenação foi por lesão corporal de um soco na cara que ele deu no empregador. Aí é uma outra hipótese específica de justa causa, né? Não é a condenação criminal em si, mas a conduta que além de ser crime, é também uma hipótese de justa causa. Agora, um crime lá, praticado na rua, traficou, furtou, fez alguma coisa, né? Não a empresa, e está preso, mesmo crimes hediondos, né? Um homicídio, tudo mais, nós vamos ver que durante a prisão provisória, não só não é uma hipótese de extinção, como não pode extinguir, porque o contrato está suspenso. Nós vamos ver que contratos suspensos ou interrompidos não podem ser extintos. Então tem que esperar. Vamos pensar a hipótese lá do caso do goleiro Bruno. Sempre lembro desse caso. Eu nem sei se transitou em julgado ainda a decisão dele, acho que não. E agora ele já está até solto, acho que já cumpriu lá boa parte da pena e está até jogando num time. Eu já vi ele jogando em alguns times. Mas ele ficou muitos anos preso, ainda com vínculo com o Flamengo, que era o clube dele, né? O Flamengo não podia extinguir o contrato. O contrato estava suspenso porque ele estava preso provisoriamente, estava esperando, né, verificar o trânsito em julgado da decisão para ver se ele realmente seria condenado, para aí sim se verificar a justa causa. Uma outra hipótese aqui, a linha L, afastamento do empregado, né, para cumprimento de um encargo público de larga duração, que não seja o serviço militar, porque o serviço militar tem um tratamento diferente. É um encargo público, mas ele é de larga duração. Isso quem trabalha essa hipótese é o Godinho, está até referido aí, o Maurício Godinho Delgado. Porque nós temos alguns encargos públicos que são de curta duração. Por exemplo, patrão, eu não vou poder trabalhar sábado ou sábado e domingo nas empresas que têm atividade, porque eu fui convocado pela Justiça Eleitoral. No sábado eu vou estar recebendo as urnas da eleição e no domingo eu sou mesário. É um encargo público. Às vezes você está indo lá bem descontente até com a convocação, mas teve que ir, né? Foi um dia que você, mesmo não sendo servidor público, trabalha para o Estado. É um dia como servidor público. Ou você foi ser jurado no tribunal do júri, mas foi só naquele dia, né? Não serão muitos dias. Nessas hipóteses, nós vamos ver depois que você não vai trabalhar, mas a empresa tem que pagar ou tem que dar folga compensatória.
Agora nós estamos falando de alguns encargos públicos de maior duração. Por exemplo, o seu empregado foi eleito prefeito da cidade. Olha que legal, você tem um empregado que agora é o prefeito. Vereador, quem sabe, se houver incompatibilidade dos horários da Câmara de Vereadores com o trabalho. Ou ele foi chamado para ser um secretário municipal, um secretário estadual, ou até um ministro, né, em algum ministério aí, na esfera federal. Isso vai fazer com que ele não tenha a menor condição de continuar trabalhando para você. Então, durante esse período, ele vai, mas não recebe salário em regra. É o que diz aqui o parágrafo 1º do artigo 483. Eu até tirei ali, está até riscado, o 472, estranho, esse arquivo está bem esquisitão, viu, gente? Mas, enfim, foi algum chabu na hora que eu salvei ontem. O serviço militar eu vou ver depois. Então, o 472 que está ali referido, ele saiu, né? E o que interessa agora aqui é o 483, parágrafo 1º, referindo aqui, como eu disse a vocês, ó, mandato eletivo ou cargo público de direção. Prefeito, governador, ministro, secretário. E aí vem o parágrafo 1º do 483 para dizer: o empregado poderá suspender a prestação dos serviços ou rescindir o contrato. Aí ele vai ver o que ele quer. Quando ele tiver que desempenhar obrigações legais incompatíveis com a continuação do serviço. Então, aí vai ser uma opção do empregado. Ele pode falar, olha, eu vou considerar suspenso. Ok, não vai trabalhar e não vai receber. Né? Agora, olha só, quando, né, tiver de desempenhar obrigações legais incompatíveis com a continuação, por isso que eu falei, vereador, às vezes, em pequenos municípios aí, é uma sessão semanal fora do horário de trabalho. Ih, vou espirrar. Perdão. Ainda bem que é por vídeo, né? Se fosse na sala de aula, todo mundo, corona. Todo mundo com as suas máscaras. Ih, vou espirrar de novo, peraí. Eu não sei dar pause aqui na gravação. Nossa senhora. Pronto, passou. Ai, Jesus. Pode até ser que ele esteja no exercício de um mandato eletivo, mas tenha compatibilidade de horário com o trabalho. Aí um não vai atrapalhar o outro. Você pode ser patrão de um vereador. Do prefeito vai ser difícil, porque o prefeito é dedicação integral ali, né? Não teria como. Mas é bem comum ver vereadores que continuam empregados, continuam trabalhando, exercendo, né? Executando seu contrato de trabalho. Portanto, o contrato não precisa ser suspenso. Agora, se não tem compatibilidade, ele vai optar entre suspender ou extinguir mesmo. E a suspensão, nesse caso, é suspensão mesmo, porque ele não vai trabalhar e não vai receber. E nossa última hipótese de afastamento para participação em curso de qualificação profissional é a do 476A e seus 7 parágrafos. Eu gosto de analisar essa hipótese porque ela se verifica muito na prática aqui em São José dos Campos, por conta dos chamados layoffs. Empregados aí, ou quem tem convivência com empregados da montadora de veículos local, vocês sabem que eu não gosto de identificar as partes, né? Mas a montadora de veículos local vira e mexe, suspende o contrato de alguns trabalhadores, negociando o chamado layoff. Vejam que eu já usei a expressão suspende o contrato, porque a hipótese é mesmo de suspensão. Então, o que é o layoff? Se você já ouviu falar, podia não identificar exatamente o que é. É a suspensão do contrato, e você já sabe o que é suspensão, né? A suspensão do contrato que afasta os trabalhadores, destinando-os para um curso de qualificação profissional, regulamentado, tudo isso, regulamentada toda essa situação pelo artigo 476A da CLT e seus 7 parágrafos. Vamos dar uma passeada nesses dispositivos para ver como, então, que a CLT disciplina o layoff? Veja lá, olha. Caput do 476A. O contrato de trabalho poderá ser suspenso
por um período de 2 a 5 meses. Olha o limite aí do layoff. De 2 a 5 meses. Para a participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional que será oferecido pelo próprio empregador, com duração equivalente à suspensão contratual. O tempo do curso é o tempo de suspensão. É igualzinho, né? 2 meses de curso, 2 meses de suspensão. 3 meses de curso, 3 meses de suspensão, né? Mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Note, a empresa sozinha não pode criar, né, determinar um layoff. Isso deve ser negociado coletivamente, negociado com o sindicato profissional, representante dos trabalhadores, e aí vai prever o layoff num acordo ou numa convenção coletiva. E também deve haver aquiescência formal do empregado. Observado o 471 dessa consolidação, o 471 é o que nós vamos ver depois, diz que todas as vantagens asseguradas para os trabalhadores da ativa no período do layoff serão asseguradas também para quem estava com o contrato suspenso. Então, aqui eu vi no caput que layoff é uma suspensão de 2 a 5 meses de um empregado que vai fazer um curso de qualificação promovido pelo empregador, e isso só acontece mediante negociação coletiva e aquiescência formal do empregado. Ele anula lá, declara-se ciente de acordo com a ida dele para o layoff. Lógico, aquele aceite meio, né, não tem outro jeito, vai, né? Parágrafos do 476. Após a autorização concedida por intermédio de convenção ou acordo, o empregador notifica o sindicato com antecedência mínima de 15 dias da suspensão. Negociou, vamos poder fazer layoff, ok, tudo bem, mas na hora que vai fazer mesmo, a empresa avisa o sindicato. Vai começar daqui 15 dias, né? 15 dias de antecedência para o sindicato poder ver se está tudo certinho. Parágrafo 2º. O contrato de trabalho não poderá ser suspenso em conformidade com o disposto nesse artigo mais de uma vez no período de 16 meses. Também não pode virar festa, né? Tem um layoff de 2 a 5 meses, aí eu não posso colocar o mesmo trabalhador de layoff, suspender o contrato dele novamente, dentro de um período de 16 meses. 16 meses, 12 mais 4, né? 12 mais 4, 1 ano e 4 meses. Que aí, se eu já tive o meu contrato suspenso, eu não poderei mais ir para layoff. Vai ter que pegar uma outra turma se quiser reduzir ali o quadro dos trabalhadores da ativa, né? Terceiro, o empregador poderá conceder ao empregado uma ajuda compensatória mensal, sem natureza salarial, durante o período de suspensão contratual, nos termos do caput deste artigo, com um valor a ser definido em convenção ou acordo. Olha, o que o empregado recebe quando ele está de layoff? Ele recebe uma bolsa de qualificação, e isso vem dos cofres públicos. A empresa coloca seus trabalhadores em layoff em momentos normalmente de crise, né? Em momentos normalmente que ela não está muito bem das pernas, a produção está baixa, a manutenção do quadro de pessoal está pesada, ela já está pensando em dispensar o pessoal, mandar a gente embora, e aí negocia o layoff para ver se o mercado aquece e se ela consegue depois botar esse pessoal para trabalhar. E a vantagem é que ela, durante algum período, economiza aí no pagamento do salário dessa turma e vai receber uma bolsa, né, de qualificação. Quase igual ali o benefício, né, da suspensão aí decorrente da pandemia. E o parágrafo 3º estabelece a possibilidade, não é nenhuma obrigação, do pagamento de uma ajuda compensatória, que não tem natureza salarial, né, para não onerar mais ainda. Isso vai ser definido no acordo ou na convenção que necessariamente serão celebrados para que um layoff exista e aconteça. Por isso que normalmente quando o empregado vai para layoff, né, o pessoal já fica com a antena ligada, né, subiu no telhado, já fica preocupado de quando acabar a suspensão ser mandado embora, porque é sinal que a empresa não está bem financeiramente, né, que a produção está caindo e que o grupo de trabalhadores está muito grande para demanda, né, de produção. Parágrafo 4º, durante o período de suspensão contratual para a participação no curso ou programa de qualificação, o empregado fará jus aos benefícios voluntariamente concedidos pelo empregador.
É a mesma coisa que está dita lá em cima, né, do 471, uma preocupação para que os benefícios sejam assegurados a quem está com o contrato suspenso. Note aí, suspensão contratual, terminologia aqui sendo usada adequadamente, né? Porque é hipótese de suspensão mesmo. Olha o parágrafo 5º. Se ocorrer a dispensa do empregado no transcurso do período de suspensão contratual ou nos 3 meses subsequentes ao seu retorno ao trabalho, o empregador pagará ao empregado, além das parcelas indenizatórias da legislação em vigor, as rescisórias normais, uma multa que será estabelecida também na convenção ou no acordo coletivo que autorizou o layoff, de no mínimo 100% sobre o valor da última remuneração mensal anterior à suspensão. Ou seja, pelo menos mais um salário, que seria um aviso prévio, né, das antigas, o não proporcional. É como eu disse a vocês, negociou layoff, a coisa não está muito boa. O pessoal já fica imaginando que quem está no layoff depois vai ser mandado embora. Só que aqui, o parágrafo 5º traz uma pequena garantia para quem saiu de layoff, de que ele não vai ser dispensado durante o período de suspensão ou até 3 meses após o término do layoff, o retorno às atividades normais. Se a dispensa ocorrer nesse período, durante a suspensão ou até 3 meses após o retorno ao trabalho, o empregado fará jus a uma multa. Que multa? Vou lá buscar no acordo coletivo ou na convenção que autorizou o layoff, o que será pago na hipótese dessa extinção antes da hora pretendida. E não pode negociar nada menor que o valor de um salário do mês anterior ao da suspensão. É uma forma de garantir, né, de tentar pelo menos proteger mais o empregado se eventualmente depois da suspensão ele perder o emprego. Parágrafo 6º. Se durante a suspensão do contrato não for ministrado o curso ou o programa de qualificação, ou ainda se o empregado permanecer trabalhando, quer dizer, então não teve suspensão, né? Porque não teve o curso, não teve layoff. Então, o layoff pressupõe é uma suspensão para qualificação. Se não teve o curso, não teve qualificação. Ou pior, se o empregado realmente continuou trabalhando, não suspendeu mesmo, nem de fato, né? Aí fica descaracterizada a suspensão, sujeitando o empregador ao pagamento imediato dos salários e dos encargos sociais do período, penalidades previstas, né, na legislação em vigor e também nas sanções previstas na convenção, no acordo coletivo. Melou o nosso layoff, né, porque não teve qualificação, não teve curso, ou ainda o empregado voltou a trabalhar antes da hora, enfim. Aí o empregador vai pagar salário, aí a suspensão deixou de ser suspensão, virou interrupção, porque ele está trabalhando e vai receber, né? Então aí não é mais suspensão. O interessante aqui é falar do curso, né? Eu já tive caso concreto que eu tive que julgar, que a alegação era exatamente essa, que o pessoal teve o contrato suspenso, era colocado numa sala de reunião lá, vinha um professor e dizia, olha, eu não estou autorizado a passar conteúdo nenhum para vocês. Estranho, né? Estranho. E olha, que não vinha contraprova para dizer que aquilo era mentira. Inclusive, se pedia dano moral pela situação vexatória, pelo escanteio que a turma ficou lá. E eu me recordo de ações em que eu julguei procedente, reconhecendo mesmo que não houve, de fato, curso ministrado e deferindo, inclusive, o dano moral, porque foi uma situação mesmo vexatória. Que o povo ficava assistindo filme lá o dia inteiro, trazia lá no pendrive, desenho animado, e ficaram lá, sem fazer nada, né? Não é a melhor conduta, o melhor tratamento. Finalmente, parágrafo 7º, o prazo limite fixado no caput, de 2 a 5 meses, né? Poderá ser prorrogado mediante convenção ou acordo coletivo e aquiescência formal do empregado, desde que o empregador arque com o ônus correspondente ao valor da bolsa de qualificação no respectivo período. Ou seja, pode manter a turma está gostando do curso, está se qualificando, está aprendendo coisas novas, para a empresa é bom porque está qualificando a mão de obra, mas ainda não é hora deles voltarem para a ativa, porque não tem pedido ainda, não tem produção. Vamos manter a suspensão? Vamos. Só que aí o governo para de pagar. Aí o empregador vai ter que arcar com o ônus correspondente ao valor da bolsa de qualificação profissional, naquilo que exceder ao prazo máximo, né, fixado lá no caput,
Vamos só confirmar, eu estou falando 2 a 5 de cabeça, isso, 2 a 5 meses. Ok? Muito bem. Nossa, eu não tenho ideia de quanto tempo já deu essa aula, mas eu acho que nós já ultrapassamos o nosso limite da semana aqui. Ainda nesta aula, nós teríamos um subitem que são hipóteses especiais de suspensão. Mas eu acho que vai ser interessante a gente deixar para ver na próxima aula, que vai ser inclusive já na próxima semana, porque aí a gente recapitula o que é suspensão, analisa umas suspensões diferentonas, né? Umas suspensões que são suspensão peronomútil ou suspensões com a manutenção de alguma obrigação do contrato por conta do empregador, para depois, enfim, estudarmos no material que ainda nem está disponível para vocês, para manter todo o mistério, né? As hipóteses de interrupção, que são aquelas legais em que eu não trabalho e recebo. Mas eu acho que nosso tempo aqui já está realmente bem adiantado e evoluído. Portanto, ficamos por aqui, na análise das hipóteses de suspensão do contrato de trabalho. Fica para a próxima aula a suspensão especial, as hipóteses especiais de suspensão e as hipóteses de interrupção. Combinado, pessoal? Valeu, obrigado pela atenção. Beijo para todos, até a próxima. Tchau, tchau.